mensagem edificante. Parece escárnio, mas não é. A intenção é mais uma piada mesmo, não um humor. Eu acabei de ver um vídeo que falava exatamente isso, né? A mensagem de um espírito canalizado, falando sobre... trazendo a mensagem de um espírito fora para quem está aqui. Embora isso pega, digamos, aquela ciência da comunicação, né? Telefone, pega a carta de um remetente e entrega. Nesse vídeo eu vou passar a mensagem, o ponto de vista de um espírito que não é incorporado, não é canalizado, é uma pessoa viva encarnada, que sou eu mesmo. Por quê? Porque embora tenha muita inteligência e sabedoria por aí muito maior do que eu, tem um ponto de vista meu que eu quero passar. É mais ou menos o seguinte. Existe na vida das pessoas, em geral, um conhecimento chamado retórica. O que vem a ser retórica? Retórica é algo que pode produzir filosofia e produzir criações. Pega o nosso lado criativo. É muito lindo, maravilhoso, é algo divino. Mas a retórica também abre possibilidade para mentiras e por vezes velar realidades. E isso é uma coisa que me irrita muito. Muito. Na verdade, irrita qualquer pessoa. Imagina o seguinte, tem duas portas, A ou B. Na porta A você ganha $1 milhão. Na porta B você ganha 5 pila. Num programa de auditório, o que já é ridículo, porque num programa de auditório as pessoas elas se excitam com essa possibilidade. Nossa, 5 ou 1 milhão. E se a gente for ser realista e prático, é óbvio que é mais divertida a tensão, a coceira nas tripas, né? Aquele medo da coisa acontecer. Isso pega todo um lado hormonal do ser humano. Porque a gente é burro. Mas tudo bem. Só que a questão é, se a gente fosse ser justo e honesto, é óbvio que a gente não quer passar por essa velação de realidade. Tem as duas portas abertas e olha, escolha. Quer 5 pila ou 1 milhão? Quer 1 milhão, pronto. Não tem a necessidade desses joguinhos. A gente tem a permissão e a possibilidade de correr atrás do que se quer ou construir o que se quer. E não vem com essa de, ai, não pode porque alguém vai sofrer ou não pode porque vai faltar. É simplesmente fazer um projeto, ir e fazer. O único que realmente sai danado ou sai danificado na questão acaba sendo o filho da puta do invejoso. Ou aquele que não quer ver todo mundo conseguindo. E isso é uma coisa que incomoda qualquer um que queira conseguir algo honesto. Quando se fala de roubar o outro, beleza, meu procedimento, meu método vai incomodar alguém. Quando eu falo de ir na porta do vizinho, abrir e dar um soco na cara dele, isso vai ser bom? Não. Ele vai sair danado, ele vai sair com dano. É ruim. Beleza, respeita-se. Agora, quando eu falo de eu conseguir trabalho e ter o mérito disso, é uma coisa boa, ninguém vai sair danado, ninguém vai se machucar. Mas sempre vai ter o filho da puta do invejoso que vai olhar e vai dizer não consiga, ou prefiro que não. Isso é uma coisa meio óbvia da vida. Só que as pessoas elas têm uma mania de fazer entrelinha. E isso dá nojo. E o que isso tem a ver com da luz ou das trevas? Nada. Na verdade, isso aqui está até bem ambíguo. Como assim? Eu não estou passando minha opinião como um ser puro, nem passando minha opinião como alguém a favor do negativo ou da morte geral. Eu só estou colocando um ponto de vista. Cada um vai interpretar como quiser. Porque se fala em luz e trevas, a gente está se referindo a duas coisas. A verdade e a mentira, ou visível e não visível. E aí a gente volta para essas duas portas fechadas. As portas estão fechadas, tem 5 pila num, e 1 milhão de reais no outro, ou as portas estão abertas e dá para enxergar. 5 pila numa
e 1 milhão noutra. Quando a gente fala de luz e trevas, de bem e mal, a gente nada mais, nada menos. Quando se fala de Deus e diabo, a gente nada mais, nada menos está falando de visível e invisível. Dá para ter sinceridade, honestidade de ver o que tem do outro lado, ou não dá de saber o que tem do outro lado. Vamos ter que descobrir, deduzir, pesquisar, perguntar para alguém que já tenha visto. Aí vem a mediunidade. É o conceito da gente ter o poder de perguntar para um espírito ou para algo fora da gente que tem o poder de olhar. E perguntar o que tem atrás da porta. O espírito vem e te fala. Ou então, por exemplo, pela natureza, eu tenho, ou pela ciência, eu tenho que comer de 3 em 3 horas para ser saudável. Só que na prática, pessoas que jejuam têm mais amplio de certas faculdades mentais. Pessoas com espaçamento entre uma refeição e outra costumam desenvolver uma certa autodisciplina. Então é uma pergunta simples. Vamos dizer assim, na prática, aonde eu devo investir esforço? Em conseguir dinheiro, comer toda hora para ficar sempre tranquilo e estável? Ou eu vou ter que educar meu corpo contra o id, a capacidade de passar por momentos sem? Em qual dos dois eu cresço mais como pessoa? Não é uma pergunta muito difícil de entender. E digamos, é claro que eu estou pegando uma alusão. O ponto em questão é que a mesma temática cabe para honestidade, eficiência, necessidade de outro sofrer dano ou não sofrer dano. E as pessoas inventam mística, inventam confusão, inventam dificuldade de entender onde não existe. Na verdade, geralmente quem inventa a dificuldade que não precisa costuma ser alguém que ou tem inveja ou não quer que aquilo venha à tona. E por que motivo alguém não ia querer que algo bom venha à tona? Mas enfim, voltando à questão. Digamos assim, para quem às vezes está indignado na vida e não sabe o que é certo, o que é errado, ou tem desejo de apostar no certo, mas tem medo de perder prazeres do errado. Gente que às vezes quer apostar no errado, mas tem medo de o certo esconder uma recompensa não vista. Ou, digamos, do errado realmente ser algo só destrutivo. E tem gente que tem medo de ser feito de otário. Às vezes, achar que está indo por um caminho que vai ter mérito e às vezes não vai ter. Tem gente que às vezes desconhece o conceito de mérito. Pode ser que exista toda uma ciência de realidade por trás, digamos, tornando realmente lucrativo você ser bom e você não saber. Então, quer dizer, são questões que não só todo mundo tem que parar para raciocinar. Também são questões que existe uma verdade óbvia, lógica, sem entrelinhas, sem besteira, que seja nítida e simples. Só que o problema é que sempre que alguém for tentar escancarar essa verdade simples e racional, primeiro, algo que lucra com a burrice geral vai ser contra. Segundo, quando a gente fala de ego ou de orgulho, a gente não está falando de autoconfiança. Autoconfiança é lindo, maravilhoso. Só que quando a gente fala de ego, é manter uma situação ou um objeto ou preferência por razão infantil emocional não prática. Então, por exemplo, amo minha mãe e meu pai. Isso é um valor moral. Tem razão prática. Tem razão emocional. Tem razão. Como é que eu vou dizer? Tem uma razão inestimável. Valorosa. Pronto, tem peso. Quando eu falo de meu estilo, eu estou falando de identidade.
É uma razão mais supérflua, mas existe. Tem um peso menor. Agora, quando eu falo qual é a cor da minha camisa, entende? Vamos dizer assim, eu sou um cara rock and roll, adoro preto. Se eu for trabalhar o trabalho, pago meu pão, pago o pão da minha família, e no trabalho eu tenho que trabalhar vestido de branco, caguei. Eu até pinto cabelo de branco se necessário. Então, quer dizer, tem trocas na vida que dane-se a aparência, dane-se o tijolinho que tu vai usar. O importante é que seja feito e aí entramos numa questão de orgulho. A minha camisa tem que ser preta. Então o que acontece? Tem muita gente que tem orgulho de não ter orgulho. Isso é lindo. Digamos, como eu mesmo falei, na prática vai funcionar eu sair e trabalhar. Na prática vai funcionar eu não colocar meu gosto estético pessoal. Eu tenho meu gosto estético pessoal, é a última coisa que importa. A cor da pintura da casa não importa muito. Agora, fato, branco é prático. Vai deixar tudo mais claro. A regra se aplica para outras coisas da vida. Então, por exemplo, tu é bom ou tu é mal? Às vezes a pessoa olha e fala, eu sou bom. Só que a pessoa usa jaqueta de couro, tem aquele olhar de bad boy. Isso é instinto, é instinto. Isso é estilo, é só aparência externa. Só que por vezes o que as pessoas falam? Ah não, eu sou meio mal. Aí eu fico tipo, tá, tu é honesto, tu paga tuas contas, tu mora aqui com a gente nunca tem nada do que reclamar, geralmente tu é educado. Então começa a ver aquela questão, em que sentido tu é mal? Às vezes a pessoa olha e fala, não, eu não sou uma má pessoa. Só que, entende? A pessoa tem orgulho de ser feia. Tem orgulho de achar bonito, de ser valentão. E muitas vezes a pessoa nem é. Vice-versa. Às vezes a pessoa olha e tem uma capa de santinho para não sofrer a punição de ser uma má pessoa. Dito hipócrita. Né? Um estelionato aqui, fica deitado nas cordas quando pode, mas coloca os outros a se lascar, fica sacaneando os outros, mas se alguém perguntar, não, mentira. Para essa pessoa, vale a pena o mal, vale a pena esconder a verdade. Já para a primeira opção, o bad boy, vamos dizer assim, ele ser flagrado não ia ser exatamente uma vergonha. Tipo, tá, tu tem uma postura toda marrento, mas na verdade tu é um doce. Quando qualquer pessoa se sente confusa entre bem e mal, ou entre companhias, antes de pensar se eu acho bonito, se eu acho feio, se é legal ou se não é legal, desculpa, legal tem no ruim e tem no bom. Não existe essa. Obrigado a ser ruim não existe também. Só ter o bom como saída também não existe. Tem direito de livre-arbítrio e existe variedade na natureza, tanto cidade quanto selva, ou bastante, para ser qualquer um dos dois. Deus foi bem generoso com a gente nesse sentido. A existência geral geográfica funcional para quem é ateu tem esse funcionamento, tem essa gama de possibilidade. Dizer assim, para separar quem é bom de quem é ruim, é quem é nítido, verdadeiro e quem é escuso. Normalmente quem é escuso vai ser meio confuso no falar. Vai querer enterrar alguma verdade. Mesmo uma boa pessoa, no momento que ela está com vergonha, ela vai querer desviar o assunto, vai querer esconder. Por quê? Porque ela é má? Não, porque ela tem vergonha. Entende? É uma natureza autodefensiva. Então é óbvio que com um momento, com uma imperfeição ou outra, a gente não julga. Só que dá para enxergar quando uma pessoa está do teu lado e ela fala tão seco que chega a ser inocente. Tu foi em tal lugar? Fui. Você fez o que? Ah, eu tava olhando pra fulana, mas pensando na Beltrana. Aí tu fica, tá, mas daí não é meio mal? Sim, isso aqui, entende? A pessoa ela tá sendo honesta. Ah, é tecnicamente feio, ele beijou uma e tá olhando pra outra. Desculpa, ele tá sendo honesto. Não tem essa. É uma boa pessoa, ela não é má. Ela tá sendo sincera pra com sua lei. O hábito de ficar com duas, três pessoas pode dar confusão? Pode, mas não tem falha. Ninguém é perfeito, todo mundo tem falhas funcionais. Tem atitudes que não necessariamente vão ser a mais proeminente. Só que a questão é, tá falando a verdade. Não é uma pessoa que vai arrebentar o super
Como é que eu vou dizer? Não é uma pessoa que vai saltar no teu pescoço, não é uma pessoa que vai esconder algo. Ou que vai te trair pelas costas. É uma pessoa que já tá falando a caramba da verdade. Por vezes, a pessoa escusa. Geralmente ela vai parecer que tá sendo sincera. Vai parecer que tá falando a verdade. Às vezes ela vai até ter um orgulho de dizer: não, eu sou a favor daquele ao invés de desse. Entende? Aquela coisa assim, todo mundo é contra, mas eu sou desse lado para provar que eu sou íntegro, que mesmo todo mundo sendo a favor, eu sou contra. Ou seja, a pessoa se põe numa opção, numa situação pseudo difícil para parecer que é difícil a posição que ela tá, para ter um enfrento o desafio, para ter fala a verdade apesar do dano. Mas na prática, geralmente quem é assim é muito esforço para convencimento, muito esforço para provar que é. Ou aquela pessoa que tu tá conversando e ela desvia um assunto, não tá nem aí pro que tu tá falando, mas desvia o assunto de novo. Tu começa a notar nesse estilo de pessoa, eu chamo de gente da esquerda, tu começa a notar nesse estilo de pessoa que a pessoa não quer trocar uma ideia real. A pessoa ela tá te pescando, mas ela não tá sendo transparente. Por outro lado, quando você pega uma pessoa que é real, que digamos conta, gosto, não gosto, não gosto, na maioria das vezes tu vai ver nesse tipo de pessoa, primeiro, um certo lado otário, uma pessoa que se deixa cair mais por piadas. Segundo, geralmente é uma pessoa que se conecta emocionalmente. Então tu começa a falar com a pessoa, ela se envolve no assunto. Tipo, tu gosta de tal coisa? Minha opinião sincera, eu não gosto por causa disso, disso, aquilo, da tal sensação, mas eu penso assim, assim, assado. Pronto, simples, transparente. Tu encontra uma pessoa que fica... porque tem que ver o lado disso, tem que ver o lado daquilo, tem que ver aquele não sei o que. Às vezes a pessoa ela já tá armando território. Digamos assim, tenho minha opinião, mas eu tô com medo de te ofender. Perceba, eu não tô nem falando de uma má pessoa. Eu tô falando de uma boa pessoa com um pouquinho de vergonha. Às vezes minha opinião ela é escrachadamente o que eu te ofenderia. Então a pessoa começa a armar território. Digamos assim, tu tem que ver o seguinte, tu tá falando de ser bonito ou de ser feio, mas você fala bonito por dentro ou bonito por fora? Tá falando disso assim ou disso assim assado? Então às vezes as pessoas elas têm medo de colocar o que elas realmente acreditam por medo de serem julgadas. Por mais que isso seja compreensível, desculpa, um grupo de pessoas que fale só verdade a seco pode ser doloroso de ouvir para orgulho e pode ser difícil de às vezes até confiar, porque tem gente que vai dizer, sou a favor da sobrevivência. Fica um negócio assim meio, tá perto, me mataria numa situação difícil. Então quer dizer, uma situação de um grupo de pessoas fosse até insensível de se dizer a verdade a seco, teria-se uma clareza. Ninguém ia ter medo do outro. Se alguém realmente tivesse dor, as pessoas iam se compreender. Na prática, animal mecânica não ia ter falha. Só que o mundo que a gente vive hoje não é assim. O mundo que a gente vive hoje é misturado pessoas assim com pessoas assado. Pessoas que tentam deixar as coisas mais cristalinas e visíveis. Tipo, é isso e deu. E tem gente que não. Tem gente que é tipo fumaça, fica tentando fazer. Tem esse, mais esse grupinho tem que saber, mas esse grupinho não tem que saber, e aquele outro tem que ficar excluído, mas esse tem que saber daquilo, sendo que esse não pode saber desse. Então fica uma coisa meio imbecil, tipo, apaga tudo e mostra o mapa para todo mundo de uma vez. Faz muito mais sentido.